Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública no formato virtual, hoje com o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura com bases em Jesus e em Allan Kardec se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento e a todos os ouvintes, e à palestrante da noite, Célia Carpes, pela oportunidade de aprendizado. Que a luz dos bons espíritos se façam presentes neste momento, amparando a todos e trazendo o conforto necessário ao equilíbrio mental para que todas as incertezas e inseguranças que assolam a Terra neste momento nos sirvam como mecanismos de elevação espiritual, nos tornando mais fortes e capazes de enfrentarmos todas as tarefas que nos são propostas. Agradeço a todos os nossos orientadores e planejadores no trabalho da reencarnação por permitir que estejamos presentes neste momento, no local ideal para a nossa evolução espiritual, assim como a todos os espíritos que nos acompanham nesta caminhada terrena. Obrigado pela oportunidade de sermos felizes na medida exata de nossas capacidades de compreensão. Obrigado pela família que nos abraça, pelos amigos que alegram o nosso caminhar, pelo trabalho que permite que cresçamos sempre dando-nos o pão de cada dia. Obrigado pelo sorriso no olhar em tempos de pandemia. Obrigado pela mente sã que me trouxe até aqui, neste momento apto a escutar as instruções dos Espíritos, guiado pela sabedoria e bons olhos de nossa querida amiga Célia Carpes. Obrigado pelo caminhar que nos faz chegar aonde devemos ir, aos nossos braços e mãos que nos fazem alcançar tudo aquilo que está ao nosso alcance. Obrigado por nossos olhos, que nos guia a cada momento e nos permitem enxergar o amanhecer de cada novo dia, nos trazendo a esperança de um novo recomeçar. Obrigado pelo pensar, ao qual creio que seja melhor silenciar, pois são tantas dádivas que nos foram dadas, que se for para agradecer a cada uma delas, eu não conseguiria terminar, pois acabaria ficando emocionado, pois o copo de felicidade que banha o meu ser chegaria a transbordar perante tantas graças que nos foram dadas e que só temos que agradecer, amando a vida. Só nos resta retribuir, assim, tantas dádivas, sendo hoje e sempre instrumentos dos bons espíritos, que nossas ações possam deixar pegadas leves aqui na Terra. Por consequência, na erraticidade, esses rastros se transformem em luzes que servirão de energia para que a espiritualidade possa utilizar no socorro daqueles que ainda não conseguem enxergar. Que a luz se faça presente em nossas vidas, que a espiritualidade amiga nos una cada vez mais através dos nossos corações. Que a luz de Deus ilumine o seu lar e a sua morada. Nunca se esqueça que você foi a maior de todas as obras de Deus. Sigamos agora com as palavras de nossa querida amiga Célia Carpes.
Boa noite a todos, meu nome é Célia Carpes. Nesta noite falaremos sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Jesus, enquanto falava no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E com isso Jesus estabelece como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. Em decorrência disso, condenou a ira, a violência, a cólera, a descortesia e até mesmo a palavra ofensiva. Essa palavra que exprime sentimento contrário à lei do amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. E assim, Jesus torna lei a benevolência recíproca, a fraternidade, a humildade perante Deus e caridade para com o próximo. E desse modo, o homem deve limitar a sua ambição e não dar aos bens terrenos mais importância do que aos bens do reino dos céus. Quando a lei do amor e da caridade for vigente na humanidade, o egoísmo e a violência perderão sua força. Então a Terra, como um planeta de regeneração, com a lei do progresso e a promessa de Jesus, será transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. As manifestações do amor são tão infinitas, desde as mais primárias até as mais elevadas, que fogem completamente ao nosso entendimento. Na verdade, nós não o conhecemos em sua plenitude. Na verdade, sabemos teorizar o amor, não é mesmo? Por isso, então, comecemos pela afetividade, como valor principal. Porque se nos habituarmos a vivenciá-la, essa afetividade, nós estaremos dando passos muito importantes para o desenvolvimento do amor mais pleno em cada um de nós. Sabemos que nossas palavras, sentimentos e ações são fortemente influenciados pelos nossos estados de espírito, pelo nosso clima interior. Assim, cuidando deste clima, nós estaremos facilitando e muito a vivência de atitudes mais condizentes com o conhecimento espiritual que nós já alcançamos e com esse nosso momento evolutivo, não é? Vamos imaginar algumas situações nas quais um espírito afetivo pode induzir as atitudes mais condizentes com os valores ensinados pelo Espiritismo. A compreensão, a sinceridade, a caridade, a resignação, enfim. O pensamento simplificado, linear, objetivo, inflexível, frio e absolutamente racional da maioria das pessoas e das organizações do governo, das famílias, das igrejas, enfim, da sociedade, tem sido um dos responsáveis pela fragmentação e destruição crescente do ser humano e da natureza, vivenciadas atualmente, por considerar somente o que pode ser medido e quantificado, desqualificando sensações, qualidades, emoções, sentimentos, alma e espírito, Ou seja, dividiu a vida ao meio e jogou fora dimensões importantes do ser humano. A afetividade
é uma função psicológica que se regula biologicamente e fornece conteúdo, alicerce para os demais valores crescerem e se firmarem. A afetividade refere-se especificamente aos que amamos, aqueles que temos cuidados, e está relacionada aos registros permanentes da evocação da memória, aos valores, à ética, à espiritualidade. Daí a diferença, por exemplo, entre paixão e amor, né? A paixão busca a satisfação biológica instintiva. O amor é a expressão de uma relação saudável, de uma afinidade profunda entre dois ou mais seres humanos. O amor, junto com a afetividade, ela implica em relação com o outro, em afinidades profundas e atua biologicamente no ser. Tem duração, quer dizer, frequência. Tem frequência no tempo e gera inteligência relacional, que se expressa por meio de sentimentos como amor, amizade, empatia, solidariedade, altruísmo, ternura, compaixão. Estudos recentes concluem que a afetividade é a fonte de todos os tipos de inteligência: corporal, verbal, visual, auditiva, social, religiosa, tá? Olha só a importância disso, né? Para nós distinguirmos entre emoção e afetividade, vamos ver o que alguns estudiosos da neurociência descobriram. Eles descobriram que as emoções não passam pelo cérebro, não são racionalizadas, sendo a pura expressão física, biológica de nossos instintos. Raiva, medo, alegria, tristeza são emoções básicas do ser humano. Não se pensa antes da raiva, pensa-se depois, né? Lançando a situação na memória. Por isso é importante conhecer-se para melhor se expressar. Lembram-se? Conhece-te a ti mesmo? Essas expressões não são apenas verbais, mas corpóreas, no ser como um todo. E as sensações provocadas pelas emoções são puramente físicas, que geram comportamentos espontâneos, instintivos e de decisões rápidas, e são extremamente necessárias. Por exemplo, diante do perigo, nós sentimos uma descarga elétrica em nossos músculos que nos paralisa. Em situações de fuga, nosso coração acelera, joga-se muita adrenalina na corrente sanguínea, os músculos se preparam, as pupilas se dilatam, né, para que iniciemos a fuga. Na tristeza choramos, na alegria rimos, gargalhamos. Vejam, né? Então, nos últimos anos, as pesquisas científicas vêm demonstrando a eficiência de valores como o amor e o perdão na geração de saúde e bem-estar. 2 físicos quânticos descobriram que quando nós amamos, produzimos moléculas, micropartículas, que podem ser semelhantes a fótons e vitalizam-nos a corrente sanguínea. E quando odiamos, quando nutrimos raiva ou mágoa, nós geramos micropartículas semelhantes ao elétron. E elas destroem nosso sistema imunológico e nós adoecemos. Principalmente neste momento, né, em que nós estamos passando, vejam a frequência do vírus, né, que é muito inferior, com a necessidade que temos de vibrarmos, vitalizando a nossa corrente sanguínea, nutrindo a nossa corrente sanguínea com fótons, que são
os que nos dão a saúde, né? Na Universidade de Harvard, descobriram que os derivados do amor produzem linfócitos que sustentam a vida e que o otimismo nos ajuda a viver. Isso é verdade, né, pessoal? Percebemos então como os ensinamentos de Jesus, sob a ótica dessas descobertas e constatações científicas, assumem novas feições. Já podemos começar a deixar de vê-lo apenas pelas vias do misticismo, não é? Como o mártir da cruz ou o fundador de religiões. Jesus, em minuto algum, fundou alguma religião. Ele é um salvador de humanidades, né? Ele agora nos surge na condição de cientista cósmico, de mestre, que veio nos ensinar a perfeita ciência do bem viver. Suas lições já podem deixar de representar aqueles chavões com cheiro de obrigação religiosa, né? O caminho para a colônia espiritual nosso lar. Surgindo em toda a sua plenitude como verdades que, obedecidas, promovem o bem-estar da criatura e o seu crescimento como ser cósmico e eterno. Então, é possível perceber nos meandros dessa transição de mundo de provas e expiações, como estamos passando, né, para um mundo de regeneração, nós podemos perceber um novo conceito, o do Cristo cientista. Não um Jesus que veio para criar uma religião e ser idolatrado, mas o grande conhecedor das leis universais, que nos ensinou como devemos viver e agir para o nosso próprio bem-estar. Perdoar, amar, ser fraterno, pacífico, mais do que preceitos religiosos, são fatores de saúde física e psíquica, porque geram energia psíquica positiva, de boa qualidade. São também fatores de prosperidade material, até o ponto em que a nossa programação reencarnatória permita, né? Porque a pessoa que se habitua a desenvolver vibrações de elevado teor gera uma presença agradável, que lhe abre muitas portas. Daí a prosperidade material também. Na verdade, há dentro de nós um universo de conhecimentos que nós podemos buscar, de capacidades, aptidões e possibilidades infinitas que poderão nos conduzir a patamares evolutivos mais compatíveis com as características de um mundo de regeneração, que é o que o nosso mundo hoje já se promoveu, né? Nessa dinâmica de relação das pessoas consigo mesmas, com as outras pessoas e com tudo o que existe, a afetividade é vital ao desenvolvimento e expressão do ser humano, em toda a sua inteireza, que lhe proporciona qualidade de vida e um novo estilo de viver. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Eu estou realmente muito feliz por estar tendo esta oportunidade de falar com vocês. Quando nós buscamos uma maneira melhor de viver, quando mudamos a nossa forma de pensar para uma parte positiva,
nós nos transformamos, vamos nos reformando intimamente e o mundo ao nosso redor vai se transformando também. Todas as experiências que cada um de nós tem tido, cada um ao seu modo, nos faz pensar nesse evangelho cósmico, onde repercute no universo. Esse evangelho de amor e perdão, onde nos concita a sermos felizes em todos os minutos em que Jesus pregava para nós. Ele nos pedia que fôssemos melhores. Entendo que Ele é um Espírito que nos leva mais e mais a buscarmos soluções para sermos felizes. E neste momento tão delicado em que nós estamos passando, é importantíssimo linkarmos com a espiritualidade superior, buscarmos um canal para que ela possa nos intuir para o melhor. Hoje estamos extremamente fragilizados com as informações maciças, com as situações nos trazendo medo, insegurança, mas como cristãos que somos, busquemos na esperança, busquemos na oração o fortalecimento do nosso espírito, para que possamos passar por isso. Que sejamos a estalagem iluminada na estrada escura. Que sejamos os braços que recebem os desesperados, aqueles que ainda falta a fé, a confiança em Deus. Sejamos as palavras bondosas, a compreensão, o carinho. Sejamos aquele que acolhe, que ama. Vamos treinar a nossa afabilidade, para que nós, através da afabilidade, da doçura, nós consigamos amenizar as dores do próximo, buscarmos sermos instrumentos da luz, onde aqueles que chegam encontram o descanso, a água da vida eterna nas nossas palavras. Neste momento em que já buscamos formas de conhecimento, onde entendemos muitas situações, não é nem justo conosco e com o próximo nos negarmos à prática da caridade moral, à paciência, à moderação, à doçura, onde aqueles que estão ao nosso redor se sintam acolhidos. Então, nós vemos
pessoas às vezes com tanta dificuldade, né? Sem paciência, sem resignação, né? Eu sei que a dor, ela vem, e nós que conhecemos um pouco, né? Muito pouco do Evangelho, nós sabemos que as dores, às vezes, elas podem ser consideradas uma bênção de Deus, porque serve de instrumento para que nós, espíritos revoltados, desobedientes, invigilantes, né? Para que nós possamos trilhar um caminho de luz através do ensinamento que a dor nos traz. Mas, se essa dor for encarada com paciência, que também é a caridade ensinada pelo Cristo, aquela caridade que não só consiste em dar esmolas aos pobres, essa é mais fácil de ser praticada, não é? Mas aquela caridade mais penosa, eu diria. Por isso tem mais valor, que é aquela que faz com que nós tenhamos paciência com aquelas pessoas que Deus nos coloca no caminho, servindo de instrumento para o sofrimento, como prova no nosso caminho, para exercitar a paciência, né? Então, nós sabemos, a vida é difícil. A espiritualidade, toda ela entende, a vida realmente é difícil. E vai se constituindo de mil e umas coisinhas que parecem alfinetes ferindo, né? Mas se nós observarmos, as bênçãos sempre são maiores que as dores. As bênçãos sempre são muito mais numerosas, né? Vejam o Cristo. O Cristo é um modelo de coragem. Sofreu muito, sem nada ter feito de mal, né? E nós não, nós ainda temos o nosso passado para espiar, né? E nos fortalecermos para o futuro. Assim, a nossa obrigação como cristãos é sermos pacientes. Ah, mas eu vou me resignar? Como? Né? Na doutrina de Jesus está lá, sejam obedientes e resignados. A obediência não quer dizer que você vai ser uma... eu vou dizer sim para tudo. Não. A obediência é o consentimento da razão. Se eu for resignado, né? Você é um perdedor para sempre. Não. A resignação é o consentimento do coração. Essas duas forças, elas são muito ativas. Elas conseguem fazer com que nós sustentemos o fardo das nossas provas, né? Ao passo que a revolta, se você sofrendo, se revolta, o fardo dessas dores se torna o dobro do peso, né? Então, as pessoas que são orgulhosas, que são egoístas, não conseguem ser obedientes. Não conseguem, né? Jesus foi um exemplo de obediência a Deus e de resignação com a sua missão divina. Imagine, né? Então, se hoje, né, a geração de hoje tem como virtude a atividade intelectual, tem como vício a indiferença moral. E a indiferença moral o que é? Não buscar a obediência, a resignação, a paciência, né?
não conseguem suportar pessoas que estão ao seu lado. Então, mas a lei do progresso está aí e ela vai impulsionar essa geração. Se o espírito ele não tem aquele ânimo para entender o ensino dos bons espíritos, ele vai de uma forma ou de outra. Assim como Jesus nos disse, quem não for pelo amor, irá pela dor, né? Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que dão ouvidos aos ensinamentos de Jesus com os ouvidos dóceis. Então, meus irmãos, tenhamos em nossos corações a certeza de que Jesus está no leme. Não tenhamos medo, não tenhamos inseguranças. O nosso conhecimento da doutrina cristã nos faz entender o momento em que o planeta passa. É necessário que se cumpra, que a lei do progresso ela deve ser obedecida. Sejamos a cada dia melhores. Tenhamos em nossos corações a fraternidade, a afabilidade, a doçura, a paciência, a compreensão, para sermos pessoas queridas pelas que convivem conosco, para aquelas que nos encontram desesperadas, desequilibradas. Sejamos um porto seguro, sejamos a estalagem acesa, quentinha, naquela estrada escura da vida. Desejo a todos uma ótima noite, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos neste momento agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre e amigo, a toda a espiritualidade que nos protege, que nos dá sustentação e amparo. Agradecer por tantas bênçãos, por tantas oportunidades. E vamos então vibrando intensamente para todos os lares da terra, para todos os nossos amigos, familiares, para aqueles que se encontram nos hospitais, enfermos, aqueles que estão desencarnando, aqueles que estão reencarnando. Vamos vibrar para as crianças abandonadas, às vezes dentro dos seus próprios lares. Vamos vibrar para os orfanatos, para as casas de repouso, onde tantos idosos desamparados estão à espera de um abraço, de um carinho, de uma prece. Vamos vibrar para os suicidas, neste momento tão delicado, onde muitos sentem com mais força a solidão e se desequilibram. Vamos vibrar pela paz entre as nações, entre os homens, para os encarcerados, para os umbrais, pelo vale dos suicidas. Vamos vibrar também para esses espíritos com essas tarefas
dentro dos hospitais, encarnados como médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. E pedimos, Pai, a permissão para vibrarmos por nós mesmos, espíritos ainda tão necessitados de amparo, de norteio e auxílio. Neste momento, elevamos ao Pai a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando aqui esteve, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que todos fiquem em paz, sem medo, sem inseguranças, cuidando de suas famílias, cuidando do próximo. Fiquem com Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.